Bom dia, a paz esteja com todos vós. Meus queridos irmãos, irmãs, cristãos, eu sou o Cido Martins e aqui estou para continuar nossos estudos conforme o raciocínio, conforme a palavra de Deus. E desta feita, nós vamos falar um pouco hoje a respeito do batismo, não é verdade? Batismo que começou lá com João Batista e, graças a Deus, chegou até nós nos dias de hoje. E nós vamos entender um pouco, através da Bíblia, sobre o batismo. Tudo bem? Então vamos ver o que a Bíblia fala para nós a respeito de batizar crianças recém-nascidas. Ok? Na verdade, a Bíblia não diz nada sobre o batismo de bebês. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que um bebê, uma criança foi batizado. Não existe em algum lugar na Bíblia. As pessoas que foram batizadas na Bíblia sabiam o que estavam fazendo e tomaram essa decisão de forma consciente. Ninguém foi batizado sem o seu consentimento. Então veja bem, o Evangelho ele é pregado às criaturas, não é? E aqueles que pensam, raciocinam acerca de seus pecados, como nós bem sabemos, né, que João Batista ele anunciava o batismo para o arrependimento dos pecados. Ele dizia que aquele que crer era para vir ser batizado para o arrependimento dos pecados. Não é verdade? Agora tem uma pergunta. Será que o batismo salva as pessoas? Basta batizar e está tudo ok? Estamos salvos através do batismo? Olha, a Bíblia diz que não. O batismo em si não salva. Só a fé em Jesus que pode salvar. Nós podemos conferir em Romanos, capítulo 9, versículo 10. O batismo é um símbolo representando nossa morte para o pecado e uma ressurreição para a vida eterna pelo sacrifício de Jesus. Então é um símbolo. Simbolicamente, quando a pessoa é imergido nas águas, ele está morrendo para os pecados. E quando ele sai das águas, ele está ressuscitando para uma nova vida embaixo da graça. Verdade? Se uma pessoa se converte, mesmo que está convertida já, e morre antes de ser batizado, essa pessoa está salva? Mesmo sem o batismo? Ora, a Bíblia não nos deixa dúvida. Isso aconteceu com o ladrão, que morreu ao lado de Jesus. Do mesmo modo, se uma pessoa é batizada, mas não aceitou Jesus como seu Salvador, não está salvo. O batismo não tem sentido sem haver conversão primeiro. Nós notamos aqui que aquele ladrão, ele
sabia, né, pelo os acontecimentos naqueles dias, que Jesus era o Filho de Deus. Então ele aceitou Jesus, aceitou o Evangelho, e nessa aceitação que ele teve, o Senhor Jesus não deu para ele a salvação, mesmo sem o batismo. Então é uma prova que o batismo não salva. E como está escrito que também não adianta batizar e continuar com uma vida errônea, cometendo os pecados. Não vai ser salvo. O que salva é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Correto? Batizar seu bebê não vai salvá-lo. Deus, veja bem, Deus não vai lançar no inferno um bebê, uma criança recém-nascida, que é muito novo para entender sobre o pecado e a salvação. O reino dos céus pertence a quem é como uma criança, humilde e inocente para o mal. Mateus capítulo 18, versículo 3 e 4. O batismo, ele substitui a circuncisão? Porque nós sabemos que no Antigo Testamento existia entre os judeus a circuncisão, que era uma aliança que Deus, né, passou para Abraão, que todos machos que nascessem em sua casa seriam circuncidados como sinal da promessa que Deus fez para Abraão. Certo? Então, o batismo substitui a circuncisão, sim e não. Certo? Nos dois casos. Ele substitui, sim, porque a circuncisão acontecia depois do nascimento e representava que aquela criança pertencia ao povo judeu. O batismo acontece depois do nascimento, depois do novo nascimento espiritual, que é a conversão, e representa que pertence à família de Deus. E não, porque o novo nascimento acontece com uma decisão pessoal, que um bebê não tem capacidade para fazer. Então veja bem, a circuncisão, assim que as crianças nascessem, então os pais faziam, né, essa cerimônia, esse ritual da circuncisão. Agora o batismo já é completamente diferente, não é verdade? O batismo é a conversão. E ele representa que aquela pessoa passou para a família de Deus. Não porque o novo nascimento acontece com uma decisão pessoal. Agora você veja bem, um bebê não tem capacidade para fazer essas coisas. E as famílias que foram batizadas na Bíblia incluía alguns bebês, crianças. Olha, a Bíblia não diz se incluíam bebês ou não, mas é importante ler o contexto, que todos que foram batizados ouviram sobre Jesus e se converteram primeiro. Veja alguns exemplos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 e 41. Também há Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 44. Continuando em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 32 e 34. Em alguns casos, até crianças pequenas podem entender a mensagem da salvação e responder sinceramente ao chamado. Mas um bebê pequeno que não entende nem fala, não consegue fazer isso. O batismo na Bíblia é sempre para quem entende. Se foi uma criança de 8 anos, 9, 10 anos, ela entende, certo? Entende sobre
a salvação, sobre o pecado, sobre o bem, sobre o mal, se ela entender e receber um chamado para ser batizado, obviamente que pode ser. Mas um bebê, o que o bebê vai sentir? Ele não tem condições de decidir nada. E como também está escrito, a salvação é individual. O pai não salva o filho, nem o filho salva o pai. A filha não salva a mãe não salva a filha. Então a salvação é pessoal. É entre você e Deus. É entre eu e Deus. Ok? Agora, e quem batizou? Esse batizar bebê, criancinha que nasce, é pecado? Segundo a Bíblia? Não, de maneira alguma. Não é pecado. Batizar um bebê não é pecado. Mas, veja bem, é uma interpretação errada. Deus não vai castigar quem acredita que isso é certo. Claro que não. Porque ele entende os motivos das pessoas. Mas veja bem, batizar um bebê é perder algum sentido original do batismo, como um símbolo da conversão, correto? Claro que é bom os responsáveis pelas crianças, que seriam os pais, pai, mãe, os irmãos mais velhos, dedicar a criança a Deus, integrá-la na família da igreja e fazer o compromisso de ensiná-las nos caminhos de Deus. Mas isso não precisa de um batismo. O batismo deveria ser reservado para quando a pessoa já estiver tomada a sua decisão. Ok? Esse é um pouco de ensinamentos, né? Conforme a Bíblia, respondendo perguntas que nos chegam e a Bíblia nos responde. A palavra de Deus nos responde. Tudo bem? Não esqueça de dar um like e inscrever-se no meu canal para que não só nós fiquem sabendo das boas novas, mas que esses ensinamentos também possam chegar ao coração e ao conhecimento de muitos. Ok? Bom dia, fiquem com Deus. Amém.